Veja um Deus na sua vida. Veja um Deus que te transformou. Veja um Deus que mudou a sua história. Jesus morreu na cruz para nos fazer desta maneira, nos transformar em novas criaturas. Mas a humanidade continua rejeitando. Ele morreu rejeitado. Foi desprezado por Israel e foi rejeitado também naquela época pelos seus líderes religiosos. Embora Jesus fosse aprovado por Deus, como diz Isaías capítulo 49, versículo 7, Isaías 53, 3 e Isaías 53, versículo 2, não tinha um tipo de beleza que os israelitas aprovavam, como diz Isaías 53, versículo 2, que diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Os israelitas, o povo de Israel ainda continua guardando até hoje aquele homem bonito que vai entrar, pela cidade de Jerusalém num cavalo alado, um homem forte, um guerreiro, continua esperando aquele, mas o Senhor entra ali numa jumentinha completamente humilde, na sua forma humana, cheio de glória, mas na sua forma humana, e os israelitas continuam esperando ele até hoje, porque rejeitam a figura de um homem humilde. Ele não tinha tipo de beleza e nem nenhuma formosura, não tinha o biotipo do Salvador de Israel que os israelitas esperavam, como diz o versículo 3 do capítulo 53, era rejeitado, aprovado pelos homens pecadores, reprovado pelos homens pecadores, mesmo sendo o sumo do bem, como diz Isaías 53, versículo 5. Continuamos rejeitando o Senhor. O Senhor morreu rejeitado, literalmente rejeitado. Será que você ainda não tem até hoje rejeitado o Senhor? Será que o dizer não para esse plano de salvação, será que o dizer não para esse Cristo que morreu na cruz por nós não faz com que ainda hoje estejamos rejeitando essa figura tão maravilhosa que é o Senhor? Nós também podemos ver que Cristo é o nosso perfeito substituto, porque os seus sofrimentos foram em nosso benefício. O sofrimento de Cristo foi em nosso benefício, foi em nosso favor. Nossas transgressões foram expiadas por Ele, como diz o versículo 5. E Ele foi castigado, e esse castigo trouxe-nos a paz. Esse castigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ele, o Senhor Jesus, sofreu por nós, pelos nossos benefícios, para nos trazer benefícios. Ele foi ferido e nos deu saúde espiritual, como diz o versículo 5, parte C do versículo 5. Queridos e amados, o fato de eu saber que Ele morreu na cruz por nós não muda nada na nossa vida, completamente nada. Só o fato de entender ou de ouvir a história que Ele morreu, talvez você já tenha até chorado por essa história e olhado e dito, homem bom, morreu na cruz. Mas Ele não morreu na cruz à toa. Aquela morte da cruz foi para nos trazer benefícios, foi para nos fazer bem, foi para em nosso favor, porque aquele lugar era meu, era seu, era nosso. Cristo morreu em meu benefício, em nosso benefício, porque sem Cristo a raça humana é errante. Sem Cristo a raça humana é completamente errante. Nem todos são criminosos, mas todos têm seguido os seus próprios caminhos, como diz o versículo 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, quantos de nós nesta noite, queridos e amados, você meu visitante, que está andando assim, desgarrado, está andando perdidamente, está andando errante, está andando sem direção, sem destino, sem saber para onde vai. Alguém te pergunta, para onde é que você está indo? Não sei. Para quem está perdido, qualquer caminho é bom. Talvez você esteja vivendo dessa maneira, batendo de porta em portas de religiões, e seguindo placas, e seguindo gurus, e seguindo isso e aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, só existe um caminho, Jesus Cristo, porque Ele vai dizer em sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Amém? Amém. Nós precisamos entender isso. Sem Cristo a raça humana é errante, porque Cristo transforma nossas vidas.
Cristo nos faz trilhar um caminho de vitória, um caminho de vida, nos mostra verdadeiramente o pecado, nos mostra o erro. E nós verdadeiramente que aceitamos esse plano de salvação, aceitando esse Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente recebemos esse Espírito Santo que vem da parte dele, e esse Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, ainda que venhamos cair, ainda que venhamos vacilar, o Espírito Santo produz em nós uma capacidade de arrependimento tremendo, porque é Ele que nos convence do nosso erro. E quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a nossa tendência é abandonar o erro, abandonar o pecado, é chorar quando erramos, é chorar quando pecamos, é não querer mais viver a prática do pecado, não ser mais dominado pelo pecado e pelo erro, mas sim lutar e batalhar para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Temos errado como ovelhas, cada um andando após o outro, como ovelhas que não têm pastor. O Salmo 23, como é que o Salmo 23 começa? O Senhor é o meu pastor. Quantos de nós já lemos esse Salmo sem entender na realidade a profundidade disso? Será que o Senhor é o teu pastor mesmo? Será que você pode ler esse Salmo de coração aberto e dizer: o Senhor é o meu pastor? E quando eu leio a originalidade desse texto, significa: o Senhor pastoreia a mim. É muito mais profundo do que o Senhor ser o meu pastor simplesmente. Ele não é somente o meu pastor, mas Ele pastoreia, eu deixo-me ser pastoreado por Ele. Será que você tem deixado verdadeiramente ser pastoreado pelo Senhor? O Senhor pastorear a sua vida e dizer: é para cá, não vá para lá, fique aqui. Ainda que Ele tenha um cajado na mão para controlar ali para onde você vai, e de vez em quando colocar o cajado no seu pescoço para trazê-lo de volta, será que você tem deixado verdadeiramente o Senhor pastorear você? Ou você tem verdadeiramente seguido seus próprios caminhos? Sem Jesus, a raça humana é errante. Nós somos errantes. Nós iremos andar errante. Esse caminho da vontade própria costuma ser um desvio do caminho de Deus. Versículo 6 para dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, como diz o texto, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, para nos mostrar o verdadeiro caminho, para nos dar uma direção. Nós temos uma direção que foi dada por Cristo na cruz, e a nossa direção, qual é a nossa direção? É a cruz. Como diz o apóstolo Paulo, prossigo para onde? Qual é o alvo? Jesus Cristo. Nós não somos mais sem destino, nós temos um alvo, nós temos uma direção: Cristo, a esperança da glória. Nós andávamos como ovelhas que não têm pastor. Andei muito tempo perdido, passando madrugadas e madrugadas pela rua. Saía de Jacarepaguá e ia parar em Caxias. Saía de Caxias e ia parar em Parada de Lucas. De Parada de Lucas saía e ia parar em Caxias de novo. 5, 6, já passei 7 dias sem comer e sem dormir, só usando drogas, sem destino algum, sem direção nenhuma. Mas quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos dá uma direção, e a direção é alvo. O alvo é Cristo Jesus. E Ele morreu por isso, para isso. Eu tive que entender isso. Não foi fácil, mas eu precisei entender. Entendi talvez da pior maneira possível. Ou eu entro aí nesse lugar e eu saio daí curado dessa dependência, onde as pessoas dizem que aí dentro tem um Deus que cura, sara, restaura, liberta e transforma. Se eu entrar aí, não sair desse jeito, eu tiro a minha própria vida. E para a glória de Deus, eu saí de lá completamente transformado, com uma direção, com um caminho. Eu não sei ainda onde Deus quer que eu chegue, mas até aqui eu posso dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
E você pode dizer isso também nessa noite. Você pode sair daqui também com esse caminho que é Cristo. Queridos e amados, estou concluindo. Ele morreu na cruz, Ele foi o nosso perfeito substituto. Nossas atitudes para com o sacrifício de Cristo, qual tem sido? Qual tem sido as nossas atitudes? Ele morreu para ser o meu perfeito substituto. Mas qual tem sido as nossas atitudes mediante essa morte na cruz por nós? De admiração pela submissão ao Todo-Poderoso? De admirar? De admiração, bonito, né? Como os soldados romanos em Lucas, quando olham para a cruz, após o Senhor dar o seu último suspiro, eles olham para a cruz e dizem: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Qual é o erro desta frase? Era. Ele não era. Ele é. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que o Senhor deu lá em João 3,16, que diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira para que toda vez que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Ele nos deu uma direção. Mas será que eu tenho feito com isso? Bonito isso, né? Ele morreu na cruz, né? Admiração por esse feito? Não, o Senhor não quer admiração, Ele quer aceitação. Nós precisamos aceitar isso. Admiração pelo silêncio de quem podia ter sentenciado seus perseguidores. O Senhor poderia ter sentenciado todos aqueles, mas o que Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas Ele poderia ter sentenciado a todos, mas Ele estava ali completamente vazio da sua própria glória e se fez carne por mim e por você. Aquela carne era minha, era sua. Aquelas dores tem que ser minha, tem que ser sua, tem que ser nossa. Admiração pelas consequências para que Deus e para nós de sua silenciosa submissão. Quando Ele simplesmente diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, que a tua vontade se cumpra em mim. E a vontade do Senhor se cumpriu por nós. Gratidão por todos os benefícios consequentes da cruz. Eu sou muito grato porque Jesus morreu na cruz por mim, mas tá bom, não é gratidão que o Senhor quer, Ele quer aceitação. Confiança e fé do valor da obra expiatória? Também não. Queridos, nós estamos há quase 600 anos antes da cruz. 600 anos antes da cruz, o profeta anunciou esse texto. Ele está 600 anos antes da crucificação de Cristo. E o profeta anunciou o sacrifício vicário de Cristo. E hoje nós estamos em 2013. Nós estamos a 2013, anos depois. Nós podemos dar graças a Deus por tal sacrifício, rememorizando o fato através da celebração da ceia do Senhor. E nós, quando ministramos a ceia do Senhor, estamos relembrando este feito maravilhoso. A ceia do Senhor tem este propósito. E a ceia do Senhor é o mandamento dele para nós, e que nós devemos cumprir até que Ele volte. Mas olha, irmãos, uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda que acontece no momento de ceia. Quando os seus discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, se o Senhor vai partir, como é que nós vamos ficar? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, como é que nós vamos ficar, Senhor? O Senhor está nos preparando para a sua partida. Qual foi a palavra de conforto que o Senhor deu aos seus discípulos? Eu vou, mas enviarei quem? O Consolador.